Brrr. Olha, ontem estava frio, hoje ainda está mais, muito mais. Portanto, proteger as extremidadezinhas, moleirinha e aqui as mãos quando sair à rua. Por onde é que começamos hoje? Dar os parabéns ao meu antigo aluno, José Vilés, que foi escolhido como o melhor chefe do mundo. Se olharmos para aquilo que é a importância deste prémio, podemos compará-lo com Alain Ducasse e também com Ferran Adrià, que são mestres, ou foram mestres, naquilo que é tornar a comida, a gastronomia, um ato muito para além do comer, de sobrevivência, não é? Ou seja, de alimentação. A gastronomia, hoje em dia, é um dos maiores fatores de diferenciação de povos, de países, e também aquilo que faz a diferença na escolha, por exemplo, do turismo. E é muito bom ver que alguém consegue atingir uma distinção destas e, sobretudo, consegue tornar aquilo que é a comida portuguesa numa obra de arte. No fim de contas, é isso que se trata, não é? Nós temos uma gastronomia fantástica, como outros países, aliás, temos a mania de dizer só que somos nós, não somos nós nada, mas de facto é preciso dar sofisticação a isso, e José Vilés é uma das principais figuras que conseguiu fazer isso. E eu nunca resisto a fazer esta comparação. Eu tenho alguns alunos, ex-alunos de faculdade, que por quem nós às vezes olhamos para uns e dizemos assim, olha, vão chegar longe, depois não chegam. E depois outros parecem medianos, atenção à expressão parecem, e depois dão um salto e revelam-se profissionais fantásticos. É isso que torna a nossa atividade como docentes, e é isso que torna a nossa vida, a vida em geral, uma coisa interessante, não é? Estamos sempre a ser surpreendidos por isso. Bom, o que é que eu tenho para si na agenda hoje? Várias coisas. Bom, já agora só um pormenor. Houve muita gente, algumas pessoas a escreverem muito preocupadas com o que está a acontecer nos mercados capitais a nível internacional, sobretudo nas bolsas. O que é que aconteceu? O Dow Jones, que é o principal indicador da Bolsa de Nova Iorque, caiu para aí mais de 1000 pontos ontem. Isto tem a ver com uma percepção de que as condições económicas do mundo se vão alterar, particularmente a política monetária. Mas eu vou guardar isto para um dia deste, onde tivermos muita pressão da agenda, para explicar isso com algum cuidado. E queria começar por um outro lado, também sobre mercados. Há uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, houve vários espectadores, particularmente uma espectadora que me pediu a opinião sobre as Bitcoin. E dizia assim, já viu isto? Já vai nos 12 mil dólares. Eu não devia investir nisto. Já tinha investido. E eu achei que lhe devia dizer para ter cuidado. Expliquei-lhe, tintim por tintim, qual era o problema, o risco que se corria, o facto de haver muitos gurus mundiais estarem a dizer que estávamos perante uma bolha e tal. E a senhora não ligou nenhuma. Depois houve outro espectador que me escreveu e que achava a quem eu dei uma opinião parecida, e depois ficou chateado comigo. E depois disse, olha, já caiu, mas já subiu, está a ver? E quando este segundo espectador me falou, a Bitcoin estava cotada à volta dos 17.900 dólares, mais coisa, menos coisa. E eu disse-lhe para ter cuidado. Bom, na semana passada escreveu-me preocupado, porque lá tinha caído. Bem, ontem escreveu-me quase em pânico, compreensivelmente. Ele comprou o Bitcoin quando estava nos 12 mil dólares, aquilo subiu até aos 17 mil, quase aos 18 mil dólares, quase não, passou mesmo os 18, não chegou, ficou ali pelos 17.500, mais coisa, menos coisa. E entretanto, ontem já estava nos 7.400, ou seja, voou. Bom, moral da história. Quando as pessoas entram muitas vezes nestes fenómenos, já aquilo está demasiado inflacionado. Olha, é nas casas, é nas ações, é nas obrigações e é nestas coisas. E, portanto, é aquela teoria de que sem desprimor para os taxistas, quando os taxistas começam a falar da Bolsa, é a altura das pessoas saírem da Bolsa. Bem, sem desprimor, obviamente, é uma expressão que se usa. É o que se passa aqui. E, portanto, convinha que as pessoas, quando não têm mais nada que fazer ao seu dinheiro, eu sei que há muito poucas aplicações com rentabilidade positiva neste momento, mas convinha que pelo menos pensassem que é bom preservar o capital, porque senão acontecem coisas como aconteceram agora com a Bitcoin, e eu julgo que desse lado haverá muitas mais pessoas, além daquelas que eu acabei por referir aqui, e que se devem estar a sentir reconhecidas nesta conversa. Bom, segundo ponto.
os políticos em Portugal e nós, portugueses, queremos tudo e mais alguma coisa à nossa porta. Olha, queremos maternidades à porta, hospitais à porta, queremos um balcão de CTT à porta. Ontem houve uma rumaria curiosa. Primeiro ponto, eu vou repetir o que tenho dito aqui há vários meses. Acho que a empresa preparou muito mal esta história. A comunicação, a preparação do mercado, isso tudo. E acordou tarde, como se vê. E agora está a sofrer as consequências disso. Bem, vou só fechar isto, está mesmo muito frio. Ontem houve uma romaria de políticos / autarcas à empresa, para se reunir com a administração. Com destaque para Camarate, ali ao outro lado do rio, Seixal, e eu achei curioso, porque quando vi as caretas na televisão, e as câmaras de televisão a falarem em direto sobre o que estava a passar ali, quase que adivinhei o discurso. Estava com uma pessoa ao lado e disse, olha, vem aí Bernarda. Quando ouvi o Bernardino Soares, Bernardino Soares a falar. E, portanto, ali parecia aquela cassete que a gente já conhece há muito tempo. E tal, isto é preocupante, destruir o serviço público, não sei quantos. Bem, mas a seguir, o que não estava nada preparado para o que vinha a seguir, porque era o autarca de Paio Pires, ali daquele lado do rio. E então a conversa foi, isto é muito pior do que nos disseram. E que a gente vai protestar, e estão a destruir isto, estão a destruir aquilo. Mas o que eu achei curioso foi, uma certa altura, o autarca de Paio Pires dizia isto. Olha, não sei porque é que querem fechar a loja ou o balcão de Paio Pires. Porque aquilo dá dinheiro, dá lucro. E, portanto, ao fecharem estas pessoas vão ter que andar mais 4 ou 5 km para ir a outra estação de Correios. Espera aí, estamos a falar de 4 ou 5 km. A pergunta que está a se fazer hoje para os CTT, para os bancos, para as seguradoras, é se faz sentido haver balcões distantes de 5 km. Estas instituições estão a confrontar-se com uma revolução na economia, que é a revolução digital. E hoje em dia, os bancos, os CTT, as seguradoras, não precisam dos balcões que têm, nem os podem manter. Sabe porquê? Por uma questão de rentabilidade. Porque se não faz este, faz o fulano do lado e passa a haver concorrência. Não é? E hoje em dia, em certos negócios, as margens são estreitas e é preciso ter cuidado com isso. E, portanto, era bom que a gente percebesse que não é confortável, não é sustentável, face ao nível de desenvolvimento e os desafios que estas empresas e estes setores têm, que não se pode manter isto. E, sobretudo, a pior coisa que pode haver aqui é politizar isto ao nível do populismo, que é que isto fica desprotegido, aquilo fica desprotegido. É óbvio que é preciso olhar com cuidado. Atenção, eu não estou a dizer para se fazer isto à selvageria. É preciso cuidado a olhar para os casos concretos. É preciso cuidado a pensar em soluções, sobretudo para as pessoas mais velhas, que têm dificuldade depois em fazer certo tipo de operações, de deslocações. Tudo isso deve ser levado em conta. Agora, o que não se pode dizer à partida é não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Até por outra razão. Porque depois isto cheira a politiquês, do pior, do rasca. Porquê? Porque eu não ouvi estas pessoas abrirem a boca quando os CTT eram públicos e tiveram que andar a fechar balcões. Não vi estas pessoas abrir a boca. Já agora, fica um convite para o autarca de Paio Pires e para todos aqueles que falaram ontem. Não querem pronunciar-se sobre as 600 pessoas que saíram do BPI no ano passado. A informação não é minha, é do BPI. Não querem pronunciar sobre isto. Não querem pronunciar sobre o fecho generalizado de balcões na banca e as pessoas que saíram em geral dos bancos do ano passado. Pronunciem-se sobre isso. Já agora, que é para não ser politicamente rasca, não é? Porque convém analisar as coisas como elas são. Não é só ir buscar os assuntos que dão jeito porque eu vou buscar votos na minha autarquia ou na minha freguesia ou lá o que é isso. Bom, sigamos para bingo, que isto se vai fazendo tarde. Eu vou pegar aqui na manchete do Diário Notícias para lhe mostrar Bruxelas, aqui do canto superior direito. Bruxelas pressiona o governo a cortar proteção
a cortar na proteção de contratos sem termo. Agora vamos ler a entrada, está bem? A Comissão Europeia saúda os planos de Portugal para penalizar a contratação a prazo e outras ainda mais precárias. E a gente olha para isto e diz assim, bem, os tipos estão contra contrato a prazo. Agora veja o resto. Mas critica o facto de pouco ou nada estar a ser feito para reduzir o excesso de proteção, está entre aspas, dos trabalhadores que estão nos quadros. Ou seja, os chamados efetivos deviam ser mais fáceis de despedir. Eu sei que quando nós fazemos informação pomos sempre à frente o que nos dá jeito. Mas para mim o mais importante aqui nesta história é a segunda parte. Isto não é uma crítica ao jornal. É uma crítica à forma como nós abordamos os problemas que a economia tem. Repare uma coisa. Responda-me honestamente. Se não fosse quase impossível despedir quem já é efetivo, acha que havia contratos a prazo? Sinceramente. Faça este exercício. Haveria contratos a prazo? Haveria muito poucos. Sabe onde? Naquelas atividades cíclicas, onde é preciso flexibilidade para fazer isto e fazer aquilo. Mais nada. Não haveria contratos a prazo. Já agora, sabe porque é que há contratos a prazo em Portugal? Eu vou-lhe explicar. Estávamos em 1976. Quem os criou foi o saudoso Dr. Mário Soares, quando era Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque, como não se podia despedir, e as empresas já estavam naquele nível de eu não vou contratar, depois nunca mais posso despedir, não é? Isto estava a prejudicar o mercado de trabalho. Então a solução foi o Governo criar uma lei que previa precisamente os contratos a termo. Agora você pode dizer assim, olha, faz sentido haver 3 contratos a termo até alguém ter que passar a efetivo? Não faz sentido nenhum. Isto é uma estupidez. Eu, quando tinha funções de direção, ao fim de 6 meses, não era preciso tanto, já tinha percebido se a pessoa servia para aquela função ou não. Portanto, ao fim de 6 meses eu consigo saber se a pessoa tem que ir para a rua ou não tem que ir para a rua, se não serve para aquilo, está a ver? Mas o que é que se passa? É que depois de entrar para efetivo é quase impossível despedir. Ora, Bruxelas está a chamar a nossa atenção para isto. E era isto que nós devíamos prestar atenção. Sabe porquê? Porque os políticos nunca falam desta marmelada. Você ouve o Ministro da Segurança Social e do Trabalho, o Primeiro-Ministro e a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa a falarem todos na precariedade e o diabo 4. É verdade que existe, mas o problema é que depois não falam nisto. Pelo contrário. O que o Governo está a fazer, por pressão do Bloco de Esquerda e do PCP, é complicar ainda mais estas coisas. Está a ver? Isto é que é o problema. E por isso é que eu digo que para mim a notícia está na segunda parte, não está na primeira. Isto é o que dá jeito às pessoas a ouvir, não é? Mas é a economia e a informação faz-se dizendo às pessoas muitas coisas que elas não querem ouvir e que estão por trás e que não são abordadas por políticos. É essa a nossa função. Já agora, vou para o último ponto para lhe fazer uma pergunta. Lembra-se da história do Governo ter mandado reavaliar os benefícios fiscais? Como já percebeu, a minha opinião é que isto não é por acaso, ao contrário do que o Secretário de Estado dos Impostos diz. É um bom nome, Secretário de Estado dos Impostos. É assim que eu gosto de lhe chamar. Vamos fazer um exercício. Vamos brincar aqui um bocadinho com as mexidas nos impostos nos últimos 5 anos. Vamos fazer um exercício? Ora, vamos lá. Olha, começou em 2012. António José Seguro e Pedro Passos Coelho sentam-se e decidem assim: vamos baixar o IRC, Imposto das Empresas, de 25% para 17% até 2019. E fizeram um acordo de regime. 2015, acabou o acordo de regime. Deixou de baixar o IRC, ficou nos 21%. Este governo, naturalmente, quando fala é até para aumentar. Como viu, a derrama aumentou. Bom, agora vamos a seguir. Chegou o anterior Secretário de Estado dos Impostos, Rocha Andrade. Tinha a mania que mexia tudo. Era aquele típico jurista que quando chega a um sítio quer mexer tudo, que é para deixar a sua marca. Olha, quer ver? Mudou o prémio da fatura da sorte. Dos carros para certificados do Tesouro. Por acaso era bom ver como é que... Da Forra, aliás. Ver como é que isto está a correr. Bom, muda o coeficiente dos filhos para influenciar a coleta. Muda os prazos. Depois a seguir mexem no imposto, no adicional ao imposto sobre o património, o IMI.
Está a ver? Adicional ao IMI. Pressão da Mariana Mortágua, aquela malta toda da extrema-esquerda. Não é? Bem, agora decidiram aumento da derrama em 2 pontos percentuais. Bem, e agora é a reavaliação dos benefícios fiscais. Porquê? Porque está a ter uma despesa muito elevada em benefícios. Pois tem. Diga-me uma coisa, você acha que alguma economia funciona com esta mudança de impostos como nós mudamos de camisa ou de roupa interior? Acha? Bom, quer fazer um exercício? Vá estudar o que se passa na Holanda com os impostos e veja de quanto em quanto tempo é que eles mudam. Está a ver? E depois vai perceber a diferença entre um país que funciona e um país que é o que nós temos. Em que esta malta, cada vez que chega a um sítio, acha que o anterior fez mal e quer reavaliar tudo. Quer dizer assim, um dia sai do governo, olha, fui eu que fiz aquilo, estás a ver? Aquilo foi o que o G. Está-se a marimbar se aquilo que o G fez tem alguma utilidade para a economia ou se vai prejudicar a economia. Eu aposto que é a segunda. E, portanto, o fulano que lá está agora está a fazer o que o fulano anterior fez, que é mudar tudo como lhe apetece. E neste caso concreto eu já sabe porquê. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Governo está a preparar para daqui a uns meses, repare, vir dizer assim, eu vou mexer neste benefício fiscal, naquele benefício fiscal, porque lhe dá jeito. É claro que vai dizer que há neutralidade. Vai dizer assim, não, no total a gente foi buscar o mesmo. Pois é, mas vai buscar o mesmo na totalidade, que é para depois tirar a este e dar aquele. Imagina o quê? Esse é que é o problema. Olha, é assim, somos pobres, não somos? A culpa é nossa. E esse é que é o ponto. Bem, não esqueça que hoje vai haver Pontapé de Canto com o António Tadeia pelas 18 horas. E não esqueça também de pôr aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Olha, só mais um pormenor. Quanto aos protestos que eu estou para aí a ouvir sobre não se recebo, não ouço, não... olha, falo com o Zuckerberg. Ele já decidiu uma série de mudanças, está para aí a prejudicar uma série de coisas no Facebook. Mas olha, não posso controlar isso. Fique bem, até logo.